Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Entraram bem? Entraram, né? Todo mundo sorrindo, mais gordo. Edith está gordo. Só Deus também está aqui retumbante. É engraçado que nós começamos ontem a nossa dedicação, né? Voltamos ontem, pegamos alguns dias para descansar. E eu montei a palestra ontem, né? Mas não sabia nem por onde começar. O Wilson Ricardo já falou metade dela. E aquilo que você tem me perguntado, ele também respondeu uma parte aqui. Hoje também é dia de Reis, né? Quem lembra, lá atrás, pelo menos em São Caetano, quando nós chegamos em São Paulo, ele está muito novinho, e todo ano tinha a festa de Reis, né? Então o pessoal ia cantando nas nossas casas, depois a gente tinha até medo, porque tinha aquelas máscaras meio feias, né? A gente não entendia muito, mas depois tinha as festas, a gente comia pra caramba, né? Hoje em Minas, se tudo deu certo, lá na Igreja da Arte do Jorei, lá nós temos uma bandeira de Reis lá. Que eu pedi para uma pessoa e ele doou, tá lá. E hoje, se deu tudo certo, a Miss Regiane ia levar um pessoal para cantar Reis lá na igreja. Mó barato, né? Da mesma forma, coisas que cultura nossa que está se perdendo. O Guilherme e o Ana passaram o ano novo no interior. Aí quando ele trouxe para casa, estava lá o Ana com as moedinhas dele que recebeu o Bom Princípio de ano novo. Lembra do Bom Princípio? Que ele pedia? Bom pra caramba, né? Então, assim, são coisas que a gente vai se perdendo, né? Vai se passando com o tempo. Lembranças boas que nós vivemos e, às vezes, vai se passando e vai se perdendo com o tempo, né? Então, se hoje é dia de Reis, eu lembro quando eu era kardecista, no centro que eu frequentava, eu fiz uma peça de teatro. E eu fui o Baltazar. Eu levei mirra, né? Então, assim, olha como as coisas acontecem. E justamente hoje, culto mensal, primeiro culto do ano, é dia de Reis. Alguma razão misteriosa tem por trás disso tudo, né? Eu também não sabia o que falar na palestra. E eu sempre preparo a palestra antes, em cima de alguma coisa que eu ouvi, de alguma coisa que eu senti, e eu vou trabalhando em cima. E ontem à tarde, de repente, eu vi uma postagem lá, um pastor. Fui ver o que estava falando lá. E ele falou uma frase assim, aí é o que você fala. Tem muitas pessoas que possuem muitos bens, muita riqueza, mas não têm a bênção de Deus. Em cima disso, em cima de felicidade, em cima da força do Makoto, que é o Salmo, eu montei a palestra, né? Não tem tudo a ver? Inicialmente, desejo a todos um ano novo muito abençoado. Que possamos ser merecedores de tudo aquilo que vamos colher este ano. Resultado de um ano em que dedicamos arduamente, oferecendo nossas melhores sementes a Deus e a Meixo-sama, e que o solo onde plantamos tenha sido banhado pela bênção divina. Muitas pessoas receberão grandes bênçãos este ano. Outras poderão passar por dificuldades, pela escassez de sua semeadura. Não acreditou que, mesmo com pouco, poderia oferecer as melhores sementes a Deus, que lhe daria a chuva e a condição necessária para que suas sementes vingassem. Você falou da colheita, né? Nós semeamos muito ano passado. Vamos ver o que vamos colher. Mas talvez o grande segredo da semeadura não é a quantidade que você semeia, é a qualidade do que você coloca na terra, né? Muitas pessoas, poxa, mas se eu der isso aqui, eu vou ficar sem. Talvez se você desse um pouquinho só das suas melhores sementes, você teria uma colheita imensamente farta. Nós moramos no sobrado, e a casa do lado é o dono da nossa casa, né? E ontem a senhora, um casal maravilhoso, eles plantam coisas, tem chácara, então trazem para nós, muitas vezes já fui para oferenda aqui, coisas deles. Eu já dei coisas para eles também da África, para plantar e tudo mais. E ontem ela falou, nossa, depois ela chama de pastor. Pastor, preciso levar o senhor para conhecer aqui no fundo de casa, que eu peguei umas sementes de mamão
sementes de mamão, eu plantei aqui no terreno, que é igualzinho ao nosso. Já está grande o pé e já tem mamão. Eu falei, é mesmo? Eu falei, caramba, sementes de mamão que você joga fora. Ela jogou na terra e brotou e já tem mamão para colher. Né? Então, o que é o nosso semear? O que nós semeamos ano passado? Gratidão? Gratidão que eu digo é espírito grato a Deus. Aquilo que nós temos, não daquilo que nós não temos. Tem pessoas que lamuriam horrores pelo aquilo que não tem e nunca vai ter. Não porque Deus não quer, porque ela não deseja. Ela só reclama. Que é injusto, que é infeliz, porque o outro tem e eu não tenho, porque quem dá. Não é isso. Semeie. Nós estamos também resgatando karmas de vidas passadas. Temos resgates por aí, e muitas vezes não entendemos isso. Só sabemos lamuriar. Então, essa gratidão que eu falo, esse semear que você fala, é tudo. São suas ações, as orações que você fez para tanta gente que precisava. Né? Hoje, não sei se vocês lembram, ano passado, numa palestra de culto, eu falei que nós fomos comprar oferenda e numa banca X lá apareceu um rapaz pedindo uma ajuda. Eu pensei que era dinheiro. Ele falou, não, será que o senhor pode me comprar uns legumes para mim? Eu falei, claro. Aí eu peguei umas bandejas e dei para ele. E falou assim, ele disse assim que era para levar para a família dele, para os filhos dele. Eu falei, então vamos comprar mais coisas então. Aí nós fomos, pegamos as que fruta também, pegamos fruta, pegamos as coisas, até o cara da banca ajudou. Compartilhou junto. Ele falou assim, nossa, o senhor está dando tudo que meus filhos adoram. Hoje, ela já disse que ela é membro da Arte do Jurei, lá do Pará. Disse assim, nossa, reverendo, lembrei do senhor. Eu estava numa viagem para Belém, estava na rodoviária, de repente eu vi uma senhora comprando minha passagem, de repente eu vi uma senhora chorando, que ela precisava muito da passagem para o idoso, que é gratuita, né? Que ela estava com filho ou filha deficiente, e precisava urgente viajar, e não estavam deixando, porque não tinha mais vaga para idoso, né? E ela desesperada, porque além de pegar esse ônibus, tinha que fazer aquelas viagens daquela região norte, muitas vezes é de barco, né? 4, 5 horas de barco para chegar no seu local. E ela falou assim, meu Deus, ela do nada, sem ter, o pouco que ela tinha, ela foi, eu vou dar a passagem para a senhora, comprou a passagem para ela. Ele falou assim, nossa. A mulher começou a chorar e falou assim, você é a filha que eu não tive. Né? E ela disse assim, nossa, eu lembrei tanto do senhor naquela hora, eu lembrei daquilo que o senhor contou na feira, naquela banca de frutas. E ela falou assim, eu tenho certeza que Dai Coco me utilizou naquela hora para que eu pudesse abençoar essa família. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale isso? Não tem preço. Então alguma coisa vai acontecer. Já está acontecendo para essa pessoa. Que ela já teve graças fora do comum nesses meses que ela está acompanhando a Arte do Jurei. Então, é o semear. Às vezes você vê uma coisa que, poxa, vai fazer falta para mim, mas não. Eu sinto. Sabe quando o coração sente? Isso é o sonem. Quando vem do fundo da alma, manifeste isso. Não é à toa. Tem algum significado muito maior por trás disso. Muito maior. Por exemplo, hoje as oferendas, elas não vão ser vendidas. É o primeiro culto do ano. Então, cada um dos senhores tem que levar para sua casa um pouco dessa oferenda. Para que seu ano seja abençoado, seu ano seja próspero, seu ano seja imensamente frutífero, vamos dizer assim. Olha o que tem aqui no altar. A maioria do que tem aqui são frutas e grãos, não é? O que significa? Quando você semeia, você colhe. Você acha que uma espiga de milho dá quantas? Não dá um milharal? Uma espiga de milho não dá um milharal? Então você imagina. Quantas coisas boas já aconteceram com pessoas que levaram oferenda e até o pouco que recebeu compartilhou até com um vizinho, alguém que estava purificando. Lembra do seu Robson, do caso que eu contei um tempo atrás. E falando no seu Robson, ele mandou dar um recado. Ele mandou cumprimentar todas as pessoas da Baixada Santista, que em breve vai se abrir uma unidade em Santos. É o sonem dele. Então que assim seja feito. Que o mundo espiritual ouça e que isso se concretize. Né? Então, assim, não sabemos o que vai acontecer, mas vai acontecer.
O ensinamento de hoje, felicidade, Meixo Sama nos ensina sobre os porquês da falta de sorte e da sorte de alguns. No final ele diz: como todos sabem, quando expressa de modo simples, a ideia de sorte é bastante vaga, o que leva a dificuldades enquanto a captação na essência do seu conceito mais profundo. De modo geral, as pessoas percebem que não existem meios de agarrarem a felicidade e por isso vivem deixando que tudo aconteça por acaso, chamando esse vir a ser de sorte. As pessoas acham que porque você fez um negocinho bonzinho de nada aqui, vale para a vida inteira. Pode até valer, dependendo do quê? Do seu merecimento, da sua prática de virtudes. Mas aconteceu alguma coisa, nossa, ainda bem que foi, que sorte que eu tive, que sorte que eu fiz, que sorte que aconteceu. A sorte não é vaga. Na verdade, se você pensar bem, a sorte não existe. O que existe é o merecimento de você receber aquilo que você jamais sonhou, o que nós chamamos de milagre. Todo mundo aqui sonhou ganhar na Mega da Virada, não foi? Todo mundo sonhou, né? Jogamos, não deu nada. Mas, de repente, uma pessoa ganhou. Foi sorte? Ou merecimento? E quantos recebem, como o Luiz Ricardo contou, não conseguem nem usufruir da riqueza que recebeu? Quantos casos já ouvimos falar de pessoas que foram assassinadas, né? Por companheiro ou companheira, por ambição, que queria o prêmio da Mega Sena. Várias pessoas, né? Tem um salmo bíblico que diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Isso é em Salmos 34. Não tem a ver com o que o Meixo Sama está falando? Não é? Se tudo depender apenas da sorte, nossa dedicação, o nosso empenho no servir, feito de forma desinteressada, sem egoísmo, com um profundo sentimento de Makoto, seria em vão, pois mostraria um Deus insensível e injusto. O que o Meixo Sama nos inspira sempre é que após a purificação, sempre vem uma grande fase de felicidade. Se conseguirmos entender isso, veremos que não foi sorte, foi merecimento. Toda vez que passamos por purificações severas e você manter o sentimento limpo, não maculado, não reclamão, não cheio de lamúria, você vai ver que a mudança é radical. A graça vem gigante. Só que quando a graça vem gigante, você precisa aprender o quê? Como preservar essa graça. As pessoas usufruem da graça como se fosse comer uma coxinha de uma vez só, tão gostosa que ela está. Mas na realidade a graça tem que ser preservada e cultivada. Se eu recebo uma grande graça, nossa, a felicidade ela não cabe no nosso peito. E depois? Depois você esquece. Esquece o que passou. Não, já foi aquilo lá, agora estou bem pra caramba. Passa meses e se acabou tudo de novo. Porque você não semeou o que você recebeu, não preservou o que você recebeu. E como ele fala, como no salmista fala aqui, né? Guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Muitas vezes nós queremos compartilhar a nossa felicidade, mas o momento ainda não é propício. Deixa a graça se assentar. Deixa o milagre tomar forma. Deixe ele crescer, ganhar solidez. Aí você fala: nossa, o que você fez? Dediquei. E Deus me presenteou. Mas qual o segredo? Me segue. As pessoas querem tudo de mão beijada. Né? Nós podemos dedicar da mesma forma, todo mundo aqui dedicar do mesmo jeito, mas cada um vai receber o seu mérito de acordo com o seu sentimento. Não é pela mesma forma que dedicou. Nós podemos ministrar 1000 joreis, eu e a Lúcia. Eu sou 1000, eu ministrei 1000. Ela teve uma graça gigantesca, eu não tive nada. Por que será? Porque eu me preocupei com a forma e a quantidade. Ela buscou a essência no que ela fez. Dos 1000 joreis que ela ministrou, gerou 900 milagres. Dos 1000 que eu ministrei, acho que gerou uns 50. Então, quem teve mais mérito?
Mas o que gerou esse mérito? Não foi a dedicação em si, foi a gratidão que ela recebeu das pessoas a quem ela ajudou. E o grande segredo da dedicação é isso. É o que você recebe das pessoas a quem você ajudou de uma forma desinteressada. Porque se eu fizer, minha gestão é o seguinte, eu vou dedicar pra caramba, vou me estar 50 jorei por dia, vou fazer 50% do que eu ganhar, inventar um monte de coisa e tal. Mas eu preciso ganhar, receber isso. Isso é dedicação? Não, isso é troca. Entendeu aquilo que eu te falei? Não se faz troca com Deus. Você tem que chamar a atenção dele, mostrando que você é o cara. Com ou sem, você vai fazer. Sabe por quê? Porque você ama o que você faz. Não é visando nada em troca. Esse ano aqui, dia 14 de março, nós faremos 20 anos da arte de Jorei. Olha o tempo. 20 anos. Vocês não têm noção do que nós passamos no nosso início. Vocês não têm noção de como nós fomos massacrados, né? Humilhados pra caramba. O que eu fui xingado, vocês não têm noção. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos pessoas, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos só uma coisa. Fé. No Meixo Sama. Porque a arte de Jorei não nasceu porque minha revoltinha, fiquei magoadinho. Não. Não nasceu para satisfazer meu ego, até porque eu sempre falei, eu sempre fui contra. Né? Nasceu porque Meixo Sama quis. E por um acaso, ele me escolheu para fazer isso com o ministro Elisete, o ministro Marcos, o ministro Edith, o Zé Vicente, que já faleceu, meus filhos, que eram tudo pivete, e o Ricardo chegou em 2007. Tudo lá em São Caetano. De uma forma louca, que só nós que começamos lá podemos, assim, relembrando o que nós vivenciamos. Sem R$1. Com um doido que fez abrir tudo isso aqui, que era o Roger. Que ele era doido. Temos que fazer o altar. Esse altar. Não temos R$1. Não, precisamos achar. Fomos atrás do marceneiro que fazia os altares da Messiânica. É X. Manda fazer. Falei, cara, como é que vai ser? Mas, na véspera, numa quinta-feira, nós inauguramos no sábado, dia 14, fizemos outro culto dia 15. Numa quinta-feira, era uma escadaria para subir na igreja, quando parou uma Kombi, com os marceneiros, os blocos do altar, subindo as escadas, nós chorávamos. Porque era um sonho se realizando. Né? E quando entronizamos a imagem original que está guardada, né, foi outro sonho, porque a gente jamais imaginou termos a essência de Meixo Sama com a gente, que é a imagem, a caligrafia dele, original. E agora, em dezembro, eu recebi a telha de Meixo Sama, a segunda parte da telha. Depois, quem quiser tirar foto do lado da telha de Meixo Sama, tocar nela, pode. Porque isso não é para ser guardado, é para ser compartilhado. Então, como é que a gente explica essas coisas? Não é Deus agindo na nossa vida? Menos presenteando? Às vezes tem que pagar aluguel correndo, não tinha dinheiro, faltava, ia no altar, Meixo Sama, pelo amor de Deus, falta X, entrava um membro, não sei o que, ela fez um donativo. Aí vinha assim, recolhe. Chegava lá, era a diferença que faltava do aluguel. Eu saía correndo que nem um louco para São Caetano, para poder na imobiliária pagar aluguel. Sabe o que é isso? Isso é loucura. E uma vez correndo para pagar aluguel, um cara andando do meu lado, perto da GM, andando do meu lado, correndo, eu falei, acho que o cara está com pressa também. Né? O cara queria me assaltar. Falei assim, cara, isso é um assalto. Falei, meu irmão, eu tô com pressa, velho, não dá para assaltar agora não. Cara, você não tá entendendo? Falei, bicho, quem não tá entendendo é você, meu. Você não tá vendo quem tá comigo aqui não, cara? Corre, cara, senão você vai se lascar comigo aqui. Você vai apanhar de nós todos. Você tá maluco? Corre, cara. O cara desembestou correndo que não um louco, velho. E eu andando que não um louco. Eu nem me... Sabe quando aquela presença do Espírito? Olha o que nós já vivenciamos. Olha o que nós já vivenciamos. Por isso que tudo que nós temos hoje é fruto de milagres. As cadeiras que os senhores estão sentados, frutos de milagre, que nós também não tínhamos. As imagens ganhamos. Tudo ganhado. Como é que Deus não se faz presente? Como é que Meixo Sama não está aqui, ué? Não é? E os milagres que nós presenciamos, vários, sempre.
Pessoas desempregadas que conseguem o emprego dos sonhos. E assim vai. Pessoas que nunca teve amizade, de repente acontece uma coisa, pá. Que nem meu filho está trabalhando até hoje, é por causa da Adriana, que eu nem conhecia. Ela, através de uma prima dela, encaminhou o currículo do Vitor, sobrinha dela, o Vitor está até 10 anos já? O Vitor está lá? 10 anos ou mais. E assim, coisas que acontecem que a gente não sabe os porquês. Só sabemos que Deus se faz presente. Uma oração bem feita e sincera, é impossível Deus não atender. Mas nunca jamais faça espírito de troca. Eu nunca pedi a Meixo Sama para ficar rico, nunca pedi a Meixo Sama para ganhar nada. Eu só peço uma coisa, Meixo Sama, eu preciso ter saúde e sabedoria. Que o resto vem. Só que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Por isso que o treino de paciência é outra coisa fora do comum. Meixo Sama começou a obra divina com 42 anos de idade. Aquele que estava conversando na minha sala, e o cara perguntou, como é que você escreveu tanta coisa, cara? Quantas horas por dia ele ficava escrevendo? Sobre assuntos, doença, quanto de doença tem ali que a gente nem imaginava. E assuntos aos montes, livros, escrevendo. Ele viveu 32 anos na obra divina, vamos dizer assim. E fez tanta coisa. Então, quem somos nós em 20 anos agora? Estamos apenas engatinhando. Mas tem uma coisa, nunca, jamais, em momento algum, enganamos uma alma. Nunca exploramos uma pessoa. Nunca pedi R$1 para ninguém. Nunca. Porque se eu fizesse isso, eu não acreditaria no que o Meixo Sama prega. Ou eu creio, ou eu creio. Não posso duvidar. Então hoje, a minha fé é sólida por quê? Porque eu conheci o inferno. Para respeitá-lo e não querer viver lá. Eu quero compartilhar com todos a vivência em nível de paraíso. Que não é viver em busca de graça, é viver em estado de graça, mesmo sem ter. Tem muitas pessoas que possuem muitos bens, muita riqueza, mas não têm a bênção de Deus. Tem muitas pessoas que têm poucos bens, mas cheio de bênção de Deus. Uma vez eu falei sobre as promessas de Deus para conosco. Essa promessa divina não está condicionada aos que as pessoas pensam ou falam sobre nós. A promessa de Deus é aquilo que Deus falou que vai acontecer em nossa vida e vai se cumprir. Independente do que o homem fale ou faça, tentando nos derrubar ou nos desviar do caminho. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque a fulano falou tal coisa, a Beltrano assim, falou que é melhor em tal lugar. Vem a vida da pessoa. As pessoas muitas vezes estão em nível de inferno, quer te levar junto e você não enxerga. Ah, mas a pessoa é legal comigo pra caramba, me ajuda. Nossa, eu confio nela. Mas é a vida da pessoa, poxa. Ela paga as suas contas. Então, o foco maior, é como o Ricardo falou, o jorei vem de um jeito, o ensinamento vai de outro. A junção das duas faz com que a sua partícula divina fique preservada. Ela sendo preservada, ela brilha mais. Brilhando mais, se comunica mais fácil com Deus. Recebendo o quê? A intuição, as mensagens e a proteção necessária. Com isso, o seu guardião também fica forte. E faz o quê? Você, meu amigo, você é meu amigo? Até a página 2. Tchau. As pessoas confundem a amizade com coleguismo. Tem muitos amigos que não são amigos, nem aqui nem na China, são colegas. E olhe lá. E você compartilha tudo, a sua vida, suas alegrias, suas tristezas. A maior alegria de uma pessoa fracassada e frustrada é quando você começa a contar para ela, desabafar sobre os seus problemas. Sobre a sua infelicidade. Está bem feito, tá vendo? Eu não sou apenas eu que sou desgraçado, tem mais gente pior que eu. E fica feliz com isso aí, você contando. Ai, minha amiga, meu amigo, obrigado por ter me ouvido. Você se lascou mais ainda. Quando você vai buscar orientação com o ministro, com o reverendo, com o padre, com o pastor, é um momento como se fosse um confessionário, onde você, ali, é um momento de você congregar e você receber essa mensagem e você comunicar com Deus Supremo. Essa comunicação nossa com Deus Supremo não tem intermediário. Às vezes as pessoas pedem para mim, reverendo, faz uma oração para mim aqui, eu estou indo em tal lugar. Às vezes não dá nem tempo de vir aqui para colocar o nome da pessoa. Só dá para pensar, você já comunicou, já recebeu graça. Tem um rapaz do Rio que fala isso, o Juliano.
Ele fala que eu tenho acesso direto com ele, eu tenho a linha direta. Porque ele é incrível, ele fala as coisas, de falar eu já. Eu falo assim, bora rezar. Ele liga depois, reverendo, já deu um milagre, já aconteceu. É impressionante. Lá ele escreveu o papelzinho e colocar aqui no altar. Nós, como o Ricardo falou, nós somos um templo ambulante. Tudo que vocês fizerem pode gerar imensa felicidade a um número gigantesco de pessoas. Opa, não corra não. Eu encosto é isso, ó Deus, não é que não. Tudo que vocês fizerem para as pessoas de uma forma é os encostos. Tudo que nós fazemos de forma desinteressada sempre gera coisa boa. Sempre, sempre. E não é perdido. O que vocês semearem vão colher. Fiquem tranquilos. As sementes vão lá. Tem coisa que demora para crescer. Tem gente que quer plantar uma abacateira e colher amanhã. Uma jaca. Não é assim. Paulo de Tarso diz também assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Você está em Coríntios. Bechama no salmo de hoje fala sobre Makoto, a força do Makoto. Tão poderosa força, muito preciosa é Makoto, capaz de atravessar a mais dura das rochas. Incomparável tesouro, nascido dos corações puros, onde nunca crescem mentiras e falsidades. A maioria dos governantes tem pouco Makoto, então não eliminam do mundo o sofrimento. Se todo governante político tivesse um pouquinho só de Makoto, muita coisa ia mudar no mundo. Não é só no nosso país. Mas, infelizmente, muitas vezes a própria população ajuda a ser corrupta. Porque ela também quer levar vantagem nas coisas. Quer se dar bem nas coisas. Quando eu vou para a África, o pessoal, às vezes, em alguns países, em Moçambique, por exemplo, o pessoal reclama muito lá do governo, muita coisa e tal. Eu presenciei, eu vi coisas lá. Mas quando eu vou me vender alguma coisa, eles vendem pela minha cor. Pela minha cara. Se custa 10, para mim é 200. Eu falei, meu irmão, eu também sou moçambicano, não faça comigo não, vou dar o valor real. Aí acabo comprando. E para comprar algumas coisas, tem que ir o ministro Mozilla, alguém na frente para perguntar o preço, aí eu vou lá e pago. Isso é verdade. É uma coisa, até para andar de chopela, que é o tuk-tuk. Sabe aquele tuk-tuk? Lá chama chopela. Para mim o preço é outro. É punk o negócio, bicho. Então, assim, mas muitas vezes a corrupção chegou em tal nível que vai não só do governo, mas da própria população, que todo mundo quer se dar bem de alguma forma. É herança, entre aspas, maldita, que não é merecida, que é roubada. Né, dona Isa? Prêmios que você não fez nada por merecer e você quer divisão igual. Isso tem muito no trabalho, né? Você trabalhou mais que muita gente, mas todo mundo quer receber por igual. Né? Tem muito isso. Exige aumento, mas não faz nada por merecer. Né? Por que fulano recebeu aumento ou não? Porque ela trabalhou, você não. É simples assim. Então, mas assim, o nosso sentimento, quando ele é pleno, correto, no cristal, a gente tem tanta proteção, que até o que não é para ser nosso, Deus tira de uma forma como se fosse um tumor. Não é uma perda, é um ganho. É um livramento. Né? Aí voltando, Salmos da Bíblia de novo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Salmos também. Olha aí, Mersama não fala sobre isso? Vivemos uma época terrível, mas muitas pessoas sofrem em busca da felicidade, fazendo apenas o que lhe dizem, como se fosse comprá-la no mercado. Felicidade é merecimento, fruto de um empenho, fruto do sentimento de ser grato a Deus por tudo,
sentimento de querer retribuir a Deus o fato de estar vivo, estar com saúde, ter paz, etc. Todos querem ser felizes, mas a maioria tem um sentimento tão egoísta que não pensa de forma global, pensa apenas de forma individual, né? Tem uma parábola árabe sobre felicidade, num livro chamado Felicidade ou Morte, do Leandro Carnal. E eu quero terminar essa palestra com essa reflexão. Se não me engano, o Carnal é ateu, né? O Leandro Carnal acho que é ateu, se não me engano. É, né, Suzy? Eu estava vendo ontem uma paródia de um cara, um pastor e um ateu. E o pastor, eu estou dizendo que Deus não existe, não sei o que lá, falando um monte que tudo se prova, tudo é ciência, tudo isso, tudo aquilo, um monte de coisa e tal. Aí o pastor virou para ele e falou assim: me diz uma coisa, quando que descobriram a roda? 3.400 antes de Cristo. Eu falei, antes de quem? Antes de Cristo. Que Cristo, cara? Tu não é ateu? O cara ficou sem ação, cara. Se você é ateu, você não acredita em Bíblia, você não acredita em nada, concorda? Né? Então, cara, antes de Cristo, quem é Cristo? Quem é o cantor? Não é? É diferente da nossa. O tempo do judeu é diferente. Vamos lá, a parábola árabe. Contam os árabes, numa parábola muito bonita, que um Shah da Pérsia, um rei ou imperador, dotado de uma melancolia profunda, absolutamente depressiva, próximo da morte, pede a um médico a cura para o seu problema. O médico sugere que ele vista, como remédio, a camisa de um homem feliz. Mas tem que ser um homem completamente feliz para curar a melancolia do Shah. E o vizir passa a procurar esse homem, mas todos têm alguma deficiência. Sou feliz, mas minha mulher não me ama. Sou feliz, mas não tenho tanto dinheiro quanto gostaria. Sou feliz, mas meus filhos são rebeldes. Esse mas, essa adversativa, foi se multiplicando por todo o império, até que os emissários do Shah encontram nas montanhas um pastor e perguntam-lhe se é feliz, ao que ele responde: sou completamente feliz. Não tenho nada que me falte, nada que eu deseje mais. Vivo a perfeita felicidade. Pede então que lhe dê a camisa. No entanto, o pastor não tinha nenhuma camisa, porque a condição de sua felicidade era não possuir nada. Ser feliz é algo que muitos procuram ter. Ter o emprego dos sonhos, uma família daquelas de comercial de margarina, ou uma vida de sossego e abastança é o ideal de muitos. E em nome desse propósito, alguns vivem seus dias correndo atrás de uma incerteza, ou de algo que não sabem se um dia terão, e com isso vivem suas vidas infelizes. Só pensando no futuro, esquecendo-se do presente. E em Provérbios, diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Acredito que ter limites e saber onde se quer chegar é o segredo para uma vida moderada e tranquila. Não adianta termos grana, fama e prestígio e viver uma vida inquieta e infeliz. O Shah tinha dinheiro, mas não tinha paz. O pastor não tinha nenhuma camisa, mas era feliz. Ser feliz não depende do ter, e sim do ser. Esperar pelo dinheiro para se sentir realizado é caminhar para a decepção. Portanto, antes de buscar o ter, seja. Quem sabe aí você descubra que não precisa de tanto para ser feliz, e o que acabar vindo será lucro. Vamos cuidar do nosso terreno sagrado, nosso interior, como falei no início. É hora de nos prepararmos para colher o que semeamos. Né? Então, boa colheita a todos, e que eu espero que esse ano os senhores nos relatem grandes milagres. E quando eu digo grande milagre, não importa se é desse tamanho ou se é grandão assim. Tudo para nós, quando é milagre, que cada um sabe a dor que sente. E aquilo que busca, a sua libertação, é milagre. Tá bom? Então não se esqueçam. Oferenda, cada um vai levar um pouquinho para poder levar para suas casas e ter um ano abençoado. Obrigado a todos. Tamo junto.